Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao programa Log Brands. Aqui é o Eurico Cesarino, estamos começando mais um programa Log Brands e hoje nós vamos falar de um assunto mas muito legal, falar de varejo. E para falar de varejo, falar de mercado, de transporte, principalmente daquilo que atende a ponta lá na gôndola, eu trouxe aqui o Alexandre, do Grupo GPA. Seja bem-vindo, Alexandre, é um prazer enorme você aqui. Obrigado, Eurico, bom dia, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe nunca quem vai ver em que horário, né? Não existe mais isso, né, Alexandre? Hoje tá tudo na rede aí, mas agradeço o convite, estou aqui para conversar, bater um papo aqui, né? Trocar experiências e poder, na medida da minha condição, ajudar, auxiliar e orientar naquilo que for possível os nossos amigos que estão com a gente. Perfeito. Bom, o Alexandre, ele é diretor de logística, né, e transporte, né, do Grupo Pão de Açúcar. E quando eu falo Pão de Açúcar, só pelo tamanho da montanha no Rio, a gente já sabe que o negócio é grande, né? É grande. Alexandre, prazer mais uma vez você estar aqui. Eu sei que foi difícil você estar aqui, porque a tua agenda é complicadíssima, até porque a demanda é muito grande. Estou falando de logística, né, de uma atividade muito, né, constante e rotineira. Exato. Mas fala para nós aqui, como é que foi essa tua vida na logística? Fala um pouco do Alexandre, como é que foi essa jornada sua até aqui? Eu trabalho no Grupo Pão de Açúcar, eu tive duas passagens. Uma primeira passagem em 2015, logo que eu cheguei, eu estava aprendendo ainda, que eu não tinha trabalhado com varejo alimentar. Logo que eu cheguei, fui convocado para assumir todo o supply chain de uma empresa do grupo, que era a Cenova, que cuidava da casasbahia.com, Ponto Frio e Extra.com, né? Então, na época eu falei, mas recém cheguei, tô aprendendo aqui, não é convite, é convocação, a gente precisa de você. Isso é varejo, isso é varejo, você nunca sabe, né? Você sabe que o sol nasce todo dia, né? Mas se é pra você, né? Exatamente. Mas foi uma experiência riquíssima, ainda, né? Uma operação muito grande. Hoje ela é tocada pela Via, né? Mas é uma operação de 50, 60 mil pedidos entregues por dia, né? Em nível nacional. Eu fiquei 1 ano e meio lá, né, entre 2015 e finalzinho de 2016. Houve uma reestruturação, eu sempre conto essa história porque ela é sui generis, né, e aí mostra que você nunca está garantido em lugar algum, né? Quem te garante é você mesmo, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, mas principalmente pela tua garra, pela tua vontade de fazer acontecer. É verdade isso. Eu estava lá tranquilo. A gente nunca está tranquilo, eu estava trabalhando, né? Trabalhando bem. A logística é essa correria, tranquilidade, né? É o normal, né? É o normal é esse. Aí fomos chamados na época pelo nosso controlador, né? Que é o Casino lá na França, para conhecer as operações lá da França, de Paris e de Bordeaux. Fomos aqui 5 diretores. Na época, a Cenova já tinha sido incorporada pela Via Varejo, né? E nós fomos lá mostrar o projeto e fomos chancelar a nova estrutura da Via, né? Eu fiquei, na época, cuidando de todos os armazéns, 64 armazéns em entrepostos, uma operação gigante, né? Lojas físicas, Casas Bahia e Ponto Frio, além de toda a internet. Então, operação doida, né? Operação doida. Além de toda a internet. Chegando isso lá, em 2000 e? Isso foi 2016, 15 para 16. Cara, chegando lá, visitamos as operações, uma semana, muito vinho, muito entrecote, né? Cheguei sábado de volta, na segunda-feira foi desligado. Olha só. Opa. Uma passagem aérea executiva, volta na executiva, uma semana lá conhecendo as operações. Então, são as incertezas, né? As inconstâncias. Né? É isso aí. Mas aí a mensagem que eu sempre deixo para as pessoas é que você é o empreendedor da tua carreira e você cria legado por onde passa. Perfeito. Né? As decisões de quem fica e quem sai, elas são do dia a dia, né? Elas são. Eu tomo decisões assim, né? Já tomaram por mim, eu tive que tomar várias. E a empresa também, o momento do mercado, né? Muda muito, né? E eu respeitei, lógico, mas deixei sempre um canal aberto. Isso né? é legal. E me foi dito na ocasião, olha, assim que as coisas melhorarem, mudarem, você vai ser o primeiro que nós vamos chamar de volta. E na época é alguma coisa que você ouve, né? Meio como um prêmio de consolação, assim, né? Ali, né? Mas saí com um bom pacote, desligamento e tal. E acabei indo para a TV Globo, né? Através de networking, né? A entrada no GPA. Quer dizer que você entrevistar também. Ainda não. Na época, quando eu vim para o GPA, eu tive uma passagem de 10 anos na Oi, né? De telecomunicações, né? Do Telemar. E o pessoal da Oi veio para o GPA, eu vim para o GPA através deles, né?
saí do GPA nessa situação entre uma nova estrutura da Via Varejo, deixei amigos e meus amigos da Oi estavam na Globo, me chamaram, fui cuidar do transporte da TV Globo. Experiência magnífica, né? Uma coisa bastante diferente, sui generis, né? Mas aí me disseram na época, quando as coisas melhorarem, alguma coisa mudar, e muda sempre, tudo está sempre mudando, tudo em transformação. Recebi aquela ligação e voltei. Então voltei, estava do lado de casa, o Projac, eu moro no Rio, né? Minha família mora no Rio, eu sou gaúcho, moro no Rio e trabalho em São Paulo. Então o cara tem que ser de logística. É isso que eu vou falar agora. É ser de logística mesmo, cara, porque... Estava muito perto de casa, 15 minutos lá dos estúdios Globo, mas o bichinho do varejo, né? Com quem eu tô falando aqui, sabe como é que isso funciona, né? Esse bichinho da inconstância, da uma montanha-russa, na realidade, né? Que você vive, ele te chama, e quem gosta de trabalhar no varejo. Eu sou quente, né? Você tá sempre com muita atividade, né? Não é nunca a mesma atividade, são coisas semelhantes, essa é a parte boa. Mas são coisas novas todo dia. É isso aí. Voltei para o GPA, fui primeiro, né? Voltei, conversei, e na ocasião estava sendo implantado um modelo de excelência operacional baseado na filosofia Lean, no modelo Toyota de produção. Eu fiquei encantado com o que eu vi, com o projeto. Aí sim que eu tomei a decisão de sair da Globo, de sair do... Não dá para chamar de região de conforto, porque isso não existe, né? Difícil, a gente fala, né, sai, você nunca tá. Me fala onde que é essa zona de conforto. Onde que é, né? Até hoje não encontrei. Mas voltei e com o propósito de implantar esse modelo de excelência operacional. Isso em 2018. Tá. Eu já trabalhava na ocasião com trabalho voluntário e tinha muita dificuldade em manter os trabalhos com crianças e tal, porque você nunca tem recurso, né? Sim, verdade. E eu para mim, a educação é a base de tudo. Base de tudo, né? Isso aí. E aí, a gente muitas vezes quer fazer papel, né, dos governos e tal. Você mete para isso aí e você não consegue. Mas é mais pelo amor humano mesmo. Exato, né? Por essa proximidade, principalmente com criança. Então, a gente dava muitas aulas. Isso em São Paulo? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá. Reforço escolar, aulas de inglês, matemática, história. Eu cuidava de um grupo de crianças com coral, não toco nada, mas me arrisco aí a cantar, então cuidava daquele grupo. Mas muita dificuldade, né? Aquela história de você trabalhar com amigos, voluntários, aí tudo tem desculpa, né? Não, meu cachorro, vou levar minha avó na academia, essas coisas assim. E a gente se via muitas vezes ali em situações difíceis, você tem que juntar várias turmas de várias idades para poder seguir o trabalho. E aí quando eu vi o propósito do GPA, baseada no modelo de base, modelo de educação, de capacitação, não só profissional, não só técnica, mas uma capacitação humana, né? Porque hoje a dificuldade que a gente tem no país, né, de educação cultural é muito grande, né? E quando eu vi que aquilo ali a empresa estava apostando, trazendo recursos, porque precisa de recursos. Sim, né? Bastante. Para você montar um modelo baseado em educação, em capacitação, e baseado também num modelo onde você entrega, a palavra é meia suada, né, empoderamento e tal, mas eu chamo muito mais assim, dono, né, transformar as pessoas em dono dos processos. É isso aí. Vim logo, foi interessante, assim como eu fui demitido depois que fui para a França, dessa vez eu fui, dentro do meu contrato de experiência, eu fui para o Japão. E já fui preocupado. Olha como a coisa muda, né? Você já estava consolidado, cuidando de uma operação muito grande. Nossa. Volta pro Brasil, tchau. Segunda-feira, volta sábado. Cheguei sábado, fui pro Rio, voltei ainda meio perturbado. Chego segunda de manhã, tchau. Desligado. Dessa vez, eu ainda no meu contrato de experiência de 3 meses, olha só, eu fui conhecer a filosofia ali na sua origem, na sua fonte lá no Japão, né? Tóquio, Osaka. Nossa, aí é demais, hein? E hoje no GPA, então, a partir disso, nós montamos esse modelo de excelência operacional baseado no modelo Toyota, né? Visitamos, eu sou hoje Lean Expert, né, no Japão. Que legal. O Lean era algo que eu já praticava, mas não dava o nome, né? Entendi, eu já estava fazendo já estava fazendo, mas sem ter o embasamento teórico, que é muito importante, né? O que eu falo sempre para esses jovens que chegam, né?
na nossa geração, eu tenho 57 anos. Na nossa geração, a prática, ela muitas vezes, ela superava. A técnica. Né? Superava aquela prática, os erros, né? Você aprende muito com os erros. É isso mesmo. Aí quanto mais você trabalha, o erro faz parte, né? O erro faz parte, né? E aí você vai aprendendo que legal, erros, cara. E a tua experiência salva muita coisa. Exatamente. Mas tem um limite. Tudo tem um limite. Com certeza. É muito importante você ter o conhecimento. São visões diferentes, né? Ainda mais nesses desafios novos que a gente tem. E esse treinamento que você dava era para funcionários ou já era para o público fora, para social? Então aí nós montamos todo um modelo de excelência operacional e fizemos uma capacitação interna. Nós temos lá na Universidade do Varejo de GPA, nós temos o que a gente chama de trilha de supply. Então nós fazemos treinamentos, né, baseados na filosofia Lean, 5S, e todas as ferramentas do Lean, né, do modelo Toyota. Nossa, que legal. Desde o Obeya, do Reijunka, os Kaizens. Kaizens, O Kaizen é um negócio transformador. Sim. É muito transformador. Você junta durante... Hoje nós estamos fazendo um Daily Kaizen, um Kaizen muito mais enxuto, de 2 dias, 3 dias. No começo nós fazíamos uma semana de preparação para o Kaizen, para justamente capacitar e dizer do que você pode extrair legal, ali. Cara. E depois uma semana Kaizen, onde você, através do mapeamento de valor daquele processo, você descobre no VSM, você descobre aonde estão os pontos em que você tem que atacar para diminuir desperdício. O Lean é combate ao desperdício. Não é busca de redução de custo, não é redução de despesa, não é combate ao desperdício. Entendi. Combatendo desperdício, você vai ter redução de custo naturalmente. Né? Que legal. E não é só desperdício de material, né? Porque muitas vezes você acha que o desperdício é algo que você joga fora, o material. Não. Existe um desperdício também de horas de energia, muitas vezes de propósito, né? Você tem um propósito que não é muito bem explorado e você está desperdiçando aquele propósito. Muita força ali, nem Exato. Outro dia não tem. Nós criamos um programa Six Sigma também, já existia quando eu cheguei, mas eu fortaleci bastante. Então nós temos hoje armazéns, por exemplo, o armazém do Rio de Janeiro, ele é 100% white belt. Uau. Todos os operadores, todos. Quem recebe mercadoria, quem armazena, o operador de empilhadeira, o conferente, a pessoa que carrega o caminhão, todos fizeram o programa White Belt. O White Belt não é nada mais do que você fazer a pergunta certa. Né? Então, isso foi criando um movimento de excelência e tivemos ao longo do tempo, assim, muitas centenas de horas de treinamento. Hoje eu tenho 3 mil funcionários, mais ou menos aí 3% do quadro GPA, e eu tenho mais de 12% das horas de treinamento da empresa. Caraca. Comigo. Porque eu realmente aplica mesmo. Eu aplico, porque eu acredito na educação. Eu acho que é isso. E desenvolver o ser humano facilita o processo. Facilita, né? Facilita muito. Começamos muito forte em 2018, impulsionamos o processo, fizemos uma coisa muito, muito interessante, que é marcante também na carreira, né? Eu tô falando aqui porque eu tô à frente, né? Mas eu tenho um grupo enorme de pessoas que trabalharam nesse tempo. São 3 mil, né? É muito, tem que ter muita gente aí. Nós fizemos uma peça de teatro, contratamos uma companhia de teatro, que já era parceira do Grupo Pão de Açúcar, e fizemos um teatro para explicar o 5S. 5S, é isso aí. Fomos em todos, são 14 armazéns no Brasil inteiro. Nós somos nos grandes e nos pequenos. Olha isso. Em todos os turnos. Manhã, tarde e noite. Gente que sequer tinha visto um teatro, né? Pessoas muito simples, né? Nós estamos falando de pessoas. E é lúdico, simples, né? Ajuda bastante, né? Ajuda muito. Temos também um campeonato, que a gente chama de campeonato Top CDs, onde temos uma pontuação técnica e uma pontuação de 500 pontos baseado nos indicadores, e outros 500 pontos onde você qualifica o plano de ação para atacar aquele problema que o indicador demonstra. Uau! Se você está efetivamente usando a ferramenta correta para atacar o problema. Porque se você não atacar o problema da forma correta, ele não morre. Né? É isso aí. O problema é algo que envelhece mal. É isso aí. O problema é algo que envelhece mal. Então, a gente... são vários programas, vários processos que sustentam essa filosofia, e os resultados que nós vemos ao longo desses 5 anos, eles são excepcionais. Vou te dar alguns números, por exemplo. A gente tinha um turnover. No varejo é muito comum você ter turnovers acima de 40%. Né? Nós temos hoje 18%.
E nós pagamos o salário de mercado, claro que é uma grande empresa, nós estamos falando do grupo GPA, mas nós não temos nada de excepcional. O que a gente tem de excepcional, que eu considero ainda no Brasil não tem um programa como o nosso, é justamente a capacitação e o sentimento de dono que isso entrega, né, para o operador. Né? Eu tenho hoje operador de empilhadeira, separadores, conferentes, né? O pessoal que faz, né? Efetivamente, eles têm hoje LinkedIn. Eles vão por LinkedIn e eles mostram a certificação. Eles me mandam foto de casa chegando e mostrando o certificado, né? Para os filhos, tirando foto com filhos. Isso é marcante, né? E isso é o que me deixa, assim, muito feliz, né? E saber que a gente está no caminho certo. Nossa. Claro que isso tudo precisa de recurso, né? Você precisa de apoio, a empresa tem que acreditar. A gente teve um ganho de produtividade também aí na ordem de 27%, 25%. Nossa. 27%. Então aí fazendo mais com os mesmos. É isso aí, mais né? com menos. Eu não gosto da palavra mais com menos, porque menos significa restrição. Parece tirando. A gente faz com mais com os mesmos e temos assim um programa muito sólido. Sólido. Parabéns. Eu tive a oportunidade agora, umas semanas atrás, em apresentar esse modelo no Congresso Mundial do Lean, né, que nós tivemos aqui no Brasil. É o maior congresso presencial do mundo, né, que é feito aqui em São Paulo de 2 em 2 anos, do Lean Institute. Teve uma repercussão muito boa, bastante... Imagina. E acaba tendo uma sensação sua, pessoal, de desenvolver o ser humano, que é o que você já vinha com isso, né? Eu já vinha com isso, já tinha uma tentativa... difícil, né? Porque falta recursos, né? Falta engajamento, né? E quando eu recebi aquela proposta, isso aqui que eu quero que você faça, né? E você vai pro Japão, é comigo mesmo. É isso aí. Deixa pra mim. Proposta, é engraçado essa questão de proposta, né? Porque você voltou para falar de e-commerce, aquilo tudo do varejo, né? E aí você volta agora para trabalhar com o ser humano, que é de fato a linha que você tem mais propósito. É, né? A linha que eu acredito. Né? E de certa forma também, a empresa também, eu acredito que o ecossistema ela acaba montando também um seleto grupo de funcionários específico até para atender até para crescimento interno, né? Para liderança, para chefia. Exato. Você cria uma carreira natural de sucessão quando essas pessoas entendem esse projeto, né? Então, hoje eu tenho gerentes que se sobressaíram assim. Eles eram supervisores ou coordenadores ou consultores, viraram gerente de armazém. Olha isso, que maravilha. Eu tenho chefes que eram separadores, né? Que entenderam a filosofia. Né? Aí vale a pena não dormir, né? E eu não contratei ninguém de fora, tô aqui, todo mundo que eu tô falando aqui me segue, e eu não contratei ninguém de fora nesse meu projeto desde 2018. Todos os meus funcionários, todos os meus colaboradores, meus colegas de trabalho, eles são de dentro, eles são da casa. Que legal. Eles estavam ali, já estavam ali quando eu cheguei. Parabéns. E cresceram nesse meio tempo, nesse tempo aí de mais de 5 anos agora, nessa segunda passagem. São esses são os caras. É gratificante isso. Porque a gente trouxe as ferramentas, como eu falei, a experiência é importante, mas a técnica é fundamental. Então, hoje em dia, não tem como mais você encarar desafios tão grandes assim, se você não tiver embasado em muita técnica e muito conhecimento. É isso aí. E conhecer as experiências dos outros, né? E eu sempre falo o seguinte, né? Porque o GPA, ela colocou em você a ida lá para o Japão. Você foi uma semente lá, né? Quando voltou, você que multiplicou essa semente aqui. Outras pessoas que já podem não estar mais no GPA, mas se tornaram um grande executivo hoje aqui em função de um treinamento, de um processo como esse aqui. É uma situação que eu recomendo, assim, para quem tiver. Lógico, é um investimento alto, né? A nossa moeda está bastante desvalorizada, né? Anos atrás a gente conseguia ir mais rápido. Mais fácil, né? Hoje em dia já não é tão mais fácil. Mas eu até comentei esses dias assim que eu sou de formação católica, trabalhei bastante no espiritismo, né? Tanto o católico fala há muitos reinos na terra do meu pai, né? O católico fala que existem muitos orbes, outros planetas. Eu me senti assim lá quando eu cheguei lá. Na realidade, quando eu cheguei lá, eu digo, cara, isso aqui é um outro mundo. É outro mundo. É um outro orbe, né? É uma outra terra no reino do meu pai, né? Porque parece realmente que você está numa outra universo, né? Um outro universo. Cara, tem uma experiência muito grande você visitar as fábricas, a fábrica da Toyota, da Sony, da Panasonic, da Omron. A gente foi em diversas fábricas em 6 cidades diferentes, né?
Fiquei 17 dias lá. Mas a experiência na sociedade, onde tudo funciona. Porque você vê na prática, né? Você vê na prática. Nossa. Onde tudo funciona, porque o respeito ao ser humano, ele vem à frente de qualquer situação. Não precisa lá fazer campanha, né? Que você fazer aqui para ajudar, né? É natural, né? É natural. E as pessoas elas se comportam respeitando o próximo. Então, tudo tem o teu companheiro. Isso que é mais importante. É uma coisa impressionante, né? Assim, questão de limpeza, isso tudo é algo excepcional, né? Para aquilo que a gente vive aqui na América Latina como um todo, não é só Brasil, né? Mas não é só isso. Vai muito além. É a relação humana. E está muito empírico no crescimento, na educação desde a base. Na educação da base. É aquilo que você falou, né? A base, o que é certo, errado, o que não é ser, não pega. Apesar que o Japão passou uma transformação muito grande com a sua própria sociedade, mas a base de tudo não se perde, né? Não se perde. E então foi uma experiência riquíssima. Eu enxerguei lá na prática, né? Os conceitos que eu já trazia. Isso, você falou, é isso, né? É isso aí. E aí, quando eu voltei, né? Voltei depois dessas 2 semanas e pouquinho lá. Aí você tem um choque, né? A hora que você volta, você começa no aeroporto. Como é que faz? Você sai do aeroporto pro Uber, do Uber pra rua, o trânsito, né? Ninguém respeitando nada, né? Porque essa é a nossa realidade, né? Exatamente. E aí eu digo, pô, e agora o que eu faço? Como eu já tinha entendido bastante o programa, eu digo, cara, vou fazer no meu metro quadrado. Boa. Não vou ficar esperando nenhuma recursos, não vou esperar nenhuma atitude mágica aí. Vou fazer no meu metro quadrado. E comecei a fazer. E o resultado tem sido excepcional. Poxa, que o legal. O resultado que vem das pessoas, né? Porque você pode ter processo, você pode ter sistema, você pode ter... Se você não tiver as pessoas corretas naquele local... É isso aí. Sabendo o porquê, né? Hoje a palavra que a gente utiliza mais, não só a palavra, mas a atitude, é a atitude de propósito, né? Então a pessoa sabe que ela está ali naquela tarefa, por que ela está naquela tarefa? É isso aí. Essa minha tarefa é importante para quem? Para quem? Qual é o próximo elo que eu abasteço? É isso aí. Né? Qual é o próximo elo que eu abasteço e como é que a mercadoria chega na loja, né? Muito legal. E hoje o que você vê nas lojas, no supermercado Pão de Açúcar, no mercado extra, né? No e-commerce, nós somos líder de e-commerce nacional, né? E-commerce alimentar. Tarefa difícil, uma tarefa bem complicada. Quantos CDs hoje? Nós temos 14 CDs, né? E mais de 720 lojas, né? Esse ano nós abrimos já 27 lojas, vamos abrir mais 73 lojas Minuto Pão de Açúcar, aquelas lojas de proximidade. Vamos abrir 5 Mercado Pão de Açúcar mesmo, né? Que é como a gente conhece o mercado mais... Uma área de 3 mil a 4 mil metros quadrados. O Minuto Pão de Açúcar é do GPA ou ele é uma franquia? Não, todo próprio, toda operação própria. São 39 mil funcionários ao todo, no grupo, né? E a gente faz e-commerce de mais de 300 lojas, né? Nós temos operação de e-commerce mais de 300 lojas. Que virou uma naturalidade, né? Eu estava comentando há pouco, né? O Pão de Açúcar já era muito forte no e-commerce antes da pandemia, né? Lá do Amélia, lá atrás, né? Exatamente. Você comprava, você ligava para central, isso aí. Anotava ali o pedido, passava aquele piquinho desse para alguém. Exatamente. Botava na Kombi e entregava. Aquelas combizinhas. Da Amélia, né? Combizinhas aí. Depois isso foi progredindo, né? O Pão de Açúcar hoje é líder do e-commerce alimentar no Brasil. E que tem a sua própria marca, inclusive, né? Isso facilita bastante. Exatamente. Também, né? Tem credibilidade muito grande. E uma capilaridade muito boa, né? Boa. Nós temos lojas muito bem posicionadas em todos os bairros, principalmente aqui de São Paulo. Sim. Antes do e-commerce já era forte, antes da pandemia, aliás, já era forte. Em 2020, com a pandemia, a gente cresceu mais de 300%. De uma semana para outra, né? Porque as pessoas não sabiam o que ia acontecer, existia uma incerteza de abastecimento muito forte, né? E como é que vocês tinham isso? Como é que foi essa cadeia produtiva para atender toda essa demanda? A gente na época a gente tinha CDs do e-commerce, a gente tinha CDs que faziam só e-commerce. A solução que a gente encontrou na época foi expandir isso para as lojas. Né? Então a gente abriu o e-commerce em lojas, 80 lojas por semana. Né? Hoje temos mais de 300 lojas. Foi a solução que a gente encontrou, uma solução
de difícil implantação, Sim. porque você Sim. precisa ter o transporte. Além da loja estar capacitada para separar produto, você tem que gerar abastecimento para aquela loja numa demanda na qual ela não está Não está acostumada. acostumada. Né? Não tem espaço, não né? tem espaço, o espaço é muito exíguo, pequeno, e tem né? que ser, porque o custo É só a gôndola, né? de real estate é muito alto, né? Então você já tem uma operação enxuta bem apertada, vamos chamar assim, É isso aí. e aí você joga uma demanda nova inesperada e tem que arrumar transporte para tudo isso. É isso porque aí. você tem que entregar na casa do cliente, chegar lá na dispensa do cliente, né? O cliente quer Nossa. isso. Então foi uma operação de guerra, assim, né? A gente fala operação de guerra, graças a Deus nunca estivemos em guerra, né? Mas a gente imagina... Você aprendeu com a guerra, com um pouco das guerras aqui, né? E o abastecimento da loja física, ele também cresceu muito, né? Foi muito forte. Até porque a alimentação era o básico, é. né? Todo mundo com medo. Né? Até hoje eu não sei por que compraram tanto papel higiênico, para falar a verdade. Todo mundo fala disso. Eu não sei por quê. Porque acaba comigo, não tem papel higiênico em casa. Uma demanda absurda por papel higiênico. O papel higiênico é volumoso. É volumoso, né? Então a gente sofreu muito com o tal do papel higiênico, que eu não me conformo até hoje. Né? Não era carne. E aí todo mundo fala isso, todo mundo fala a mesma coisa. O cara pedir papel higiênico. E tanto é que até hoje tem estoque de papel higiênico nas casas dessas pessoas. Um volume absurdo, né? E a gente não parou, né? Na pandemia, as lojas continuaram abertas, né? Sim, e a logística teve que continuar funcionando. É isso aí. A gente não sabia, né? Não tinha vacina ainda, não sabia o que fazer. Teve uma época, não, precisa máscara. Aí não tinha máscara. É máscara, problema, é verdade. Não tinha máscara, não né? tinha álcool, não tinha máscara. Não tinha máscara, não tinha álcool, e a gente manteve as operações abertas. Tivemos alguns casos graves de contaminação, mas graças a Deus na nossa operação todo mundo se manteve. Eu não peguei Covid, né? Não sei como. Mas não parou também. Me cuidei muito, eu me cuidei bastante. Né? Parei de andar de avião. Eu sempre falo o seguinte, eu pelo menos estava na época fazendo a consultoria, eu falo o seguinte, ó, pra Covid me pegar, pra eu pegar Covid, eu preciso me pegar, porque eu não consigo parar. Exato. E assim, é o propósito, né? Então, todo mundo se manteve, claro que a gente sabia, era uma incerteza, você saía de casa para trabalhar nos armazéns e nas lojas, sim, muita gente. E você não sabia se você ia voltar, essa é a verdade. E todo mundo teve alguém impactado, com na certeza. sua família, amigos. Esse era uma maior dificuldade, que as pessoas ouviam sempre alguém que aconteceu, pegou a Covid ou morreu, infelizmente. E aí você vê as pessoas ali traumatizadas com isso, né? Exato. E aí a gente hoje, às vezes, passa por... Às vezes tem uma situação, sempre tem, né? Uma situação crítica no trabalho, e aí vem aquela reflexão, pô, nós passamos pela Covid. Ninguém sabia se ia voltar para casa. E a gente passou. Então nós vamos passar por isso também. É isso aí. Que na verdade o desafio sempre teve, né? Por isso que eu falo assim que a logística eu sei, algumas pessoas, uma pessoa muito sábia, como assim, ó, logística é uma religião. Porque você não nasce dizendo que você vai querer ser logístico, você nasce falando que você é médico, engenheiro, né? E de repente você cai na logística e você não sai mais, porque vira um dom mesmo, né? E aí pegar toda essa tua trajetória, falando de todo esse trabalho que você fez aí, hoje como é que você vê o mercado hoje, né? Baseado, não falando de Pão de Açúcar, que é uma referência nacional, né? Na verdade não só nacional, do todo o Mercosul, mas você hoje vê esse mercado hoje, né, e hoje as pequenas que não deram conta acabaram fechando, os grandes que eram imensos. Como é que você vê hoje o mercado hoje para esse abastecimento? Porque ainda tem muito resquício ainda do passado, o próprio fornecedor, a cadeia produtiva. O que você sente disso? Eu acho que ainda a gente está um passo atrás no que diz respeito à colaboração. Eu acho que a cadeia colaborativa, né, entre o fornecedor, o nosso papel, né, que nós somos a Companhia Brasileira de Distribuição, né, o Grupo Pão de Açúcar. É isso aí. Mas no nosso CNPJ lá está a Companhia Brasileira de Distribuição. Nossa, verdade. A nossa expertise é a distribuição. Né? Entendi. Existe muita colaboração com o fornecedor. Nós fazemos muita colaboração. O fornecedor nos conhece, ele está junto com a gente, nós temos representantes dele dentro da nossa área comercial, dentro da nossa área de gestão de abastecimento, mas ainda dá para fazer mais. Entendi. Ainda dá para fazer mais, principalmente no momento em que nós estamos nessa situação mundial, né, com inflação. No Brasil voltamos um pouco agora a controlar, né, mas no mundo você tem uma inflação ainda maior do que se tinha no passado, na Europa, nos Estados Unidos. Então eu acho que a gente deveria abrir um fórum de colaboração maior, inclusive entre nós concorrentes, vamos chamar assim, né? Porque tem muita ociosidade, ainda existe muita ociosidade nas cadeias.
Ainda existe ociosidade nas cadeias, principalmente no transporte, né? Principalmente. E você respeitando o ponto de venda, esse ponto de venda é do Pão de Açúcar, é do Perfeito. Extra. Mas a cadeia de suprimento, que até chegar no Pão de Açúcar, ela poderia ser mais colaborativa. É isso aí. Boa. Você poderia trazer mais Otimizar ganhos. mais. Porque o jogo é na loja. É isso aí. O jogo você ganha na loja. É O isso jogo aí. você ganha no e-commerce, né? Todo o trabalho que a logística faz é um trabalho de background, importantíssimo. Né? Mas quem ganha o jogo é a loja. É a loja. Então, se a loja estiver bem operada, receptiva, atendendo bem os clientes, com sortimento, né? Você chega na loja e você encontra tudo, né? Que você foi lá para comprar, com atendimento de excelência, é ali que o jogo ganha. Então, do ponto de vista da cadeia do supply chain, né? A cadeia logística, se nós tivéssemos mais colaboração entre a indústria e entre mesmo os concorrentes, né? Respeitando o ambiente da loja, claro. Eu acho que todo mundo sairia ganhando. Acho que está faltando isso. Tá faltando interessante isso, hein? Tem muita ociosidade nas cadeias. Eu tenho vários caminhões que voltam de loja vazios, voltando para o meu armazém. Eu poderia estar fazendo um trabalho mais, né? Eu já faço backhaul para vários fornecedores, mas podia ser mais. Entendi. Essa união de conectar mesmo as necessidades, né? Conectar mesmo. Então tem você fazer uma entrega do e-commerce e você fazer uma reversa para alguém que pode ser teu concorrente. O jogo tá alocado ali, né? Quem ganha o jogo é o serviço. Exatamente. Seja na loja ou seja exatamente. Falta isso. E nesses momentos de incerteza macroeconômica, né, que não é só nossa, é no mundo todo, quanto mais colaboração você tem, mais informação você tem. Mais recursos você tem para fazer uma previsão melhor do que claro. Né? E você mexe exatamente com a desculpa a expressão, com a bola da vez, que é o SD, né? Que é o né, sustentabilidade. Você tem menos caminhão na rua, você tem menos movimentação, mobilidade urbana. E aí, interessante isso que tá falando. Eu acho que isso podia pensar, fazer um conteúdo só disso, uma vez, trazer alguns grupos aqui. Tem muita gente pensando nisso já, eu tenho conversado bastante sobre isso. Tenho provocado esse tipo de situação. Muito bom, muito bom. Até porque no teu caso é todo dia caminhão na rua, toda hora caminhão na rua. Todo dia. Eu tenho 1.200 caminhões por dia na rua fazendo entrega para as nossas lojas. 1.200, 1.300 caminhões por próprios. Dia. São transportadoras, né? Tenho agora, eu, inclusive aprovei hoje um projeto também de frota própria, para a gente poder, principalmente, medir os custos, né? Você operar uma frota própria e para você medir os custos, até para remunerar melhor, não é tirar dinheiro de ninguém, não, mas remunerar melhor, sentir a dor, com certeza. E remunerar melhor, tratar melhor, conhecer. Isso aí. Até que você conhece a dor do seu fornecedor, né? Exatamente, e é um problema, até eu falei pro meu time lá, cara, vou botar esse negócio no ar aqui e vou embora. É isso aí. Transporte, né? Operar transporte não é fácil. Mas eu acho que é uma bela experiência. Mas eu acho que o propósito que é interessante você estar falando, que é avaliar, né? Medir, ver e melhorar mesmo, né? Melhorar. Porque tem, essa questão trazer mais segurança. Parabéns. Então é nesse sentido que a gente está vendo que tem muita... Eu tenho falado bastante sobre isso, eu acho que tem muita... Eu, por exemplo, a minha especialidade, né? O Grupo Pão de Açúcar, a Companhia Brasileira de Distribuição, é a logística, né? Sim. É o nosso dia a dia. Nós temos armazém de peixe fresco. Exatamente. Eu entrego 80 toneladas por dia de peixe fresco em São Paulo. Cara. Tenho armazém de peixe no Rio. Tenho armazém de flores em Olambra. Entrego flores em todas as flores que vem na loja Pão de Açúcar, é a minha operação. Tudo perecível. Tudo perecível. Hortifruti e granjeiros diariamente em todas as lojas. Mais de 700 lojas. Mas eu ainda assim, eu tenho algum momento de ociosidade em alguma cadeia. Sim, eu poderia estar fazendo serviço, poderia estar prestando mais serviço. Já faço alguns, mas poderia estar prestando mais. Para quem for. Porque o jogo, mais uma vez, é a loja. Olha aí, pessoal, olha essa dica aqui do Alexandre. Eu acho que a gente tem um público muito que acompanha muita gente lá em Portugal. Né? E a gente fala muito que a logística do Brasil aqui é uma guerra, que é um tanque de guerra na rua todo dia. E olha só a dica que o Alisson está trazendo aqui, que é muito importante. Quem sabe está em Portugal, quer conhecer um pouco mais desse assunto, vem para cá, bater um papo com a gente aqui. Mas é isso. Então, se você unir essas forças, eliminar, porque é o Lean, né? Quando eu falo de Lean, né? Enxugar tudo, né? É isso. É você eliminar os desperdícios, né? Eu estou trabalhando muito forte na eliminação dos nossos internos, mas eu vejo hoje que existe desperdício na cadeia como um todo. Onde você poderia juntos, né? Você combater isso e deixar a loja jogar. Certeza. A loja que vai ganhar o cliente. E você falou tudo. O caminhão é só movimento, né? O caminhão é só movimento. Só vai leva para cá, a logística leva para cá.
Isso é muito interessante. Para a gente poder, a gente tem hoje muitos desafios hoje em toda dessa cadeia logística, né? Que é exatamente isso que você fez agora, que é trazer um conteúdo que seja claro para todo mundo. Que cada um está no seu quadradinho. Você não, está expandindo de tal forma que você olha para o mercado e diz, olha, a gente pode se ajudar mais. Ainda tem essa questão do estar todo mundo no seu quadradinho, preocupado com o seu... Como é que você acha que pode quebrar isso? Eu acho que as associações de classe poderiam ajudar. Acho que pessoas como você, que é um influenciador importante, podem ajudar. Entendi. Trazer as pessoas para conversar, para fazer, discutir criar as conteúdo, ideias, discutir isso, né? Chamar os grandes players de mercado, né? Para discutir isso. E sim, tem que ficar claro, o jogo é na loja. Né? Isso aí. Até lá, a gente pode ter muita colaboração. Sim, tudo com muita transparência, tudo, né? Lógico, né? Sem nenhum tipo de querer levar vantagem, mas eu acho que tem que fomentar. A Abralog tem que fomentar. Sim. Acho que você no teu canal pode fomentar. Sim, verdade. Criar conteúdo, criar rodas de conversa, né? E ver onde trazer, até tem muitas ideias aí, quem sabe, como as tuas, né? É interessante porque o que mais vê, né? A gente fala nisso, né? Que as transportadoras sofrem muito. Eu vou subir para o Nordeste, volto batendo lata. Eu não tenho como fazer uma entrega daqui para o Nordeste, porque para voltar não tenho carga, né? E a discussão sempre eu só posso fazer isso em X prazo, porque lá eu vou preparar a carga para voltar. Mas o cliente não quer esperar o prazo, aí começa a ter problema com o cliente. Né? Todo mundo perde. Todo mundo perde. Né? E aí um fornecedor, que é um parceiro, está lá, precisa de voltar, mas não quer desenvolver porque é de outra empresa. E tudo vai para o preço. Tudo vai para o preço, exatamente. Tudo vai para o preço. Então, se a gente conseguir abrir a cabeça nesse sentido, né, que nós, como consumidores, estamos pagando por essa ineficiência. É verdade. Nós estamos pagando por esse desperdício. É isso aí. É isso aí. Quando a gente olha muito para preço, a gente o imposto. É o custo de produção, né? O imposto no Brasil está mudando aí, reforma tributária chegando, né? Acho que vai ficar principalmente mais transparente. Né? Melhor. Não sei se o percentual realmente vem para ser mais baixo, mas fica transparente. Mas não é só isso. A cadeia também paga por todo o desperdício que ela gera. Né? E quem está pagando essa cadeia toda, a cadeia cobra, na realidade, e o cliente, que somos nós, estão pagando por essa ineficiência toda. Então, se a gente conseguisse jogar essa filosofia Lean no sentido de você eliminar desperdícios que trarão uma redução de custo natural, porque quando você elimina o desperdício, você eliminou a energia que está sendo colocada fora, né? Aí você vai trazer fluidez e vai trazer um custo compatível para que nós, clientes, consumidores, sejamos justos. E quando você fala de reduzir o custo, né, com o processo Lean, você começa desde a base, né, desde ali o processo né, botando passo a passo, o fluxo, os processos. Exato. Quando a gente instalou esse modelo Toyota de produção, a gente foi para dentro das fábricas, né? Lá tanto no Japão quanto aqui no Brasil. Eu já trabalhei na indústria também, quando eu era muito jovem, menos de 20 anos, eu entrei na indústria de máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul, aprendi bastante coisa, mas era muito jovem. Depois passei para a indústria têxtil também. Então tinha esse DNA de indústria um pouquinho, né? Claro. Eu sou administrador, não sou engenheiro, mas eu gosto gosto dos processos, dessa construção, né? Nós colocamos na nossa operação hoje do Grupo Pão de Açúcar uma ITP, uma Instrução de Trabalho Padrão. Legal. Todo posto de trabalho sabe o que fazer. Tem uma ITP, né? Ali, e a ITP é feita por quem opera. Boa. Não é um consultor que vem e escreve, não. Quem opera, quem faz o trabalho de separação, de conferência, o que for, né? Ninguém inventa fluxo para eles, né? Eles sabem o que fazer. Ele que está na foto, né? Uma ITP, toda ela com fotos, né? Com toda a reprodução de todos os processos, e ele que está ali. Ele que fez. Então, é aquele sentimento de dono, né? Ele não vai deixar alguém burlar o processo, ele não vai deixar alguém atalhar o processo, porque ele ajudou a criar. Tem que pintar uma parede, tem que pintar uma faixa. São eles que fazem. Vai botar o pé na parede depois. Não põe, ninguém põe. Eu que fiz, eu que cuido. Então isso tudo parece muito simples, não é. Não é simples, ele dá trabalho. E a principal questão aí é que você precisa de líderes, primeiro que acreditem nisso, né? Que veem valor, que vê valor nisso, mas que sejam um exemplo.
Exatamente. E a compra da ideia da pessoa começa exatamente com o líder, né? Com o líder. O operacional só começa a entender porque o líder fala, ó, vamos fazer juntos, vamos juntos. Fazer junto. E é isso, eu falo muito isso, é presença, é frequência e é exemplo. Boa. Você tem que estar presente, né? Você tem que estar muito presente, né? Com muita frequência. É Eu isso tenho aí. 14 armazéns, eu tenho que rodar nos armazéns, né? Brasília. Não é falar do Alexandre do nome, né? Tá, eu sei quem é o Alexandre. Eu ando, assim, eu gosto, né? Na realidade, o que eu mais gosto de fazer é estar dentro do armazém. Né? Escritório é algo que... É te foge, né? Eu fujo um pouquinho. É necessário, né? Na minha posição hoje no grupo, eu preciso estar junto das decisões estratégicas, ajudar nas decisões, mas o que eu gosto de fazer mesmo é estar no armazém. Na operação, é sentir cheiro de fumaça, é o barulho do motor do caminhão. Como diz, quando é operação logística, se tá silêncio, o CD tem coisa errada. A empilhadeira buzinando, né? Tem coisa errada. Dentro de uma normalidade, mas eu via aquele armazém pulsando ali. Isso aí. E aí você ser o exemplo, né? Eu falo pro meu time todo, olha, vocês não imaginem que vocês estão passando aqui anônimos aqui, não, porque todo mundo enxerga. Perfeito. Do jeito que você está caminhando, eles vão ver se você está bem ou não. O jeito que você se posiciona numa reunião, ou você atende no telefone, eles vão saber que qual é o teu estado de espírito naquele momento. Então, você tem que ser exemplo. Que legal. Né? Você tem que ser um modelo, e aí as pessoas elas vão seguindo naquele caminho, naquele propósito, né? Que tem que ser claro. Tem que ser muito claro. E é legal porque as pessoas vão vendo a evolução e vão vendo que tem resultado para eles continuarem dando os passos para cima, né? Porque não é só estar lá, né? Porque eu tive algumas operações exatamente nisso. Você fala, vou fazer, mas ninguém vê meu lado, né? Que é a operação do meu lado. E aí você vai começando a aplicar alguns processos de crescimento, e aí as pessoas falam, olha, vale a pena, olha, é interessante isso. E principalmente na questão da carreira, que foi o que a gente fez lá, né? Que eu já acreditava muito nisso, porque uma empresa não chega onde chegou o Grupo Pão de Açúcar se tivesse pessoas sem capacidade, né? Uma logística como a nossa, aí, com 1.200 caminhões por dia, 60, 70 mil entregas por semana no e-commerce, você não chega aí por acaso. Tem como. Você teve gente que construiu. Exatamente. Você teve gente que trouxe até teve que rasgar esses caminhos aí. São desbravadores, né? O pioneiro no e-commerce nacional, né? Lojas com a qualidade que a gente tem. Então, isso não é por acaso. Então, só que as pessoas, muitas vezes, elas estão escondidas, abafadas, estão com medo. Com medo, é isso aí. Né? Isso aí. Com medo de tomar algum risco. E o meu papel foi justamente o contrário. Expô-las, né? Colocá-las no foco, né? Colocá-las no palco, dar luz, né? Jogar luz e muito reconhecimento, né? Em todos os níveis, né? Com muita capacitação. E a capacitação é algo que você vai colocar em prática, não tem como você não colocar em prática, né? Então, você não precisa sair cobrando, fazendo prova depois, mas no dia a dia, no dia a dia você enxerga. E é engraçado que isso precisa estar implícito em você também, né? Porque se não está em você para desenvolver pessoas, isso não acontece, né? Não acontece. Não, no começo, nas semanas Kaizen mesmo, porque quando você faz a semana Kaizen, a pessoa sai daquela operação, né? Ela sai, ela tem que sair. E eram 13, 14 Kaizens de 20 pessoas, de todas as áreas, do RH até o caminhão. Né? O gerente da loja, todo mundo vai. O pessoal do comercial, a área de abastecimento, o operador de CD, o separador, o conferente, todo mundo. No Kaizen, com 14, 15, 20 pessoas, não tem crachá, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós chegamos a fazer o Kaizen, que foi muito emocionante, que um dos operadores de CD que estava no Kaizen era analfabeto. Era analfabeto, ele não sabia escrever nem ler. E a gente não sabia que ele era analfabeto. Olha isso, cara. Quando a gente pediu para ele colocar o nome dele, você faz um banner, né, onde você coloca os nomes de todas as pessoas, a idade e a experiência, né? E aí, de forma lúdica, você soma ali, dá 500 anos ali, né, de experiência, né, entre experiência e idades, né? E na hora de ele escrever, ele não soube escrever. Interessante. Então, na prática, é assim mesmo que funciona. Não importa quem, de onde veio, que cargo tem, quanto ganha, que posição tem. Todos juntos com um único propósito para resolver um problema de desperdício, né? Um problema que vai virar a operação. Maravilha. E aí isso nos despertou, cara, a gente não conhece a nossa gente. Né? Que coisa. A gente não conhece a nossa gente. O que a gente criou, então, programas para trabalhar com essas pessoas, justamente para trazer dignidade, né?
você conseguir pegar um ônibus na rua, você conseguir ler uma notícia de jornal. Você... Não, e nesse momento a empresa olhou para esse rapaz. A empresa olhou, né? Nós olhamos juntos lá. Nossa. E aí criamos uma série de cursos de capacitação interna da Universidade do Varejo, onde nós temos uma trilha, como eu comentei antes, uma trilha de supply chain, onde você tem ali capacitação inteira. Eu vi na Toyota, na fábrica da Toyota, isso me chamou muito a atenção, que na fábrica da Toyota você tinha ali os cargos, né, de analista, supervisor, subgerente, gerente, e na entrada da fábrica, até era proibido tirar foto, eu tirei escondido, porque me chamou muita atenção aquilo ali. Você precisava 27 ou 28 anos para ser gerente da fábrica. E todos os cursos para chegar lá. Quando eu olhei, cara, eu vou levar isso. Cara, eu vou levar isso porque isso vai fazer a diferença. A pessoa sabe a jornada para chegar. Então ali nós temos na trilha, a gente tem uma jornada para você ser encarregado, uma jornada para você ser chefe, uma jornada para você ser coordenador. Que legal. Ser gerente. Eu fiz a semana passada com muito prazer o encerramento de uma jornada de carreira e liderança para chefes. Foi uma semana riquíssima. Nossa. Quanto? Você dá o caminho, né? Eu sempre falo, essas pessoas elas já são, né? Só vai confirmar o que de fato eles já são. O que de fato já são. E reconhecer, principalmente, o valor que eles têm, né? Tem isso, viu, rapaz? Para a companhia. Bom, o nosso programa, ele tem essa finesse de entender exatamente. Trouxe aqui o Alexandre para falar do Grupo Pão de Açúcar, para falar de mercado e logística. A gente caminhou para essa questão de desenvolvimento humano. Eu tenho certeza que a experiência que o Alexandre tem e o que ele aplica nessa empresa, eu acho que fica uma pergunta no ar. Como é que as pessoas podem ter acesso um pouco mais ao Alexandre para poder ter acesso a esse conhecimento, esse treinamento, as pílulas de conhecimento? Sem dúvida, eu pessoalmente, mas também na própria organização, a gente tem um programa onde a gente faz um receptivo em um dos nossos armazéns aqui de São Paulo. Vou lá, hein? Eu vou lá conhecer, vou levar uma turma lá. Você está convidado. Obrigado. Você vê na prática isso tudo que eu estou falando aqui. Nossa, que legal. Nós tivemos a visita do presidente da Toyota do Brasil na nossa operação. Nossa, porque funciona, né? Algo que para mim foi um prêmio. Nossa. Né? Porque você trazer eu fui lá ver a Toyota, agora a Toyota veio nos ver, né? E aplicado, né? Então a gente mostra na prática como... Que massa. E funciona. Porque nós estamos falando de gente. É isso aí. É assim, as pessoas elas precisam ser reconhecidas e valorizadas. Uma vez que acontece isso... Tudo vai. Tem que ser estruturado, tem que ter um programa muito forte, tem que ter muita disciplina, né? Nada é feito sem disciplina. Exatamente. Muita disciplina, mas os resultados práticos eles são incríveis, principalmente pela transformação das pessoas. Processos eles se transformam porque as pessoas se transformam antes. É isso aí, verdade. Se transforma a pessoa antes, ela segue, flui e melhora cada vez mais os processos. Mas você precisa transformar as pessoas antes. E elas querem, elas estão prontas para isso, elas têm potencial, elas estão ávidas por conhecimento, estão ávidas por colaborar. A gente acha que as pessoas não querem colaborar, elas estão ávidas por colaborar. Elas querem entregar mais. A gente precisa explorar isso, né? Exatamente. Bom, o programa Log Brands tem essa finalidade. Alexandre, sem palavras, te agradecer todo esse conteúdo que você trouxe para nós hoje, tirar o tempinho do teu trabalho de 14 CDs lá e estar com a gente aqui. Prazer, Eurico, estar aqui com você. É muito bom essa troca. Legal. Você sai daquela rotina do dia a dia. Sim, verdade. Ela é pancada, ela é pesada. A gente gosta, se diverte. Sim, demais. Mas ela é pesada, mas poder sair um pouquinho e trocar, né? A gente trocar essa ideia aqui. Legal. Trocar essa experiência toda, para mim também foi muito engrandecedor. Obrigado e estou à disposição. Um abraço a todos. Gente, o programa Log Brands tem pessoas como o Alexandre que traz aqui conteúdos que vai ajudar você a tomar caminhos, muitas vezes até um puxão de orelha, mas desenvolvimento é a palavra que o Alexandre trouxe aqui. O processo de crescimento começa quando você quer, não é isso, Alexandre? Exato. Você precisa querer crescer. Eu sempre falo o seguinte, eu posso trabalhar em qualquer posição na vida, desde que eu me coloque à disposição, sabendo que eu posso galgar uma posição melhor, com ajuda de conhecimento, de busca e ajuda, como o Pão de Açúcar faz através do Alexandre. Parabéns pelo Pão de Açúcar, obrigado. Parabéns pelo Alexandre, parabéns por essa matéria que tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. Espero que você tenha gostado, espero vocês no próximo programa. Fiquem com Deus.